Ainda, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo discute acerca da imoralidade. Ele nos começa falando sobre a relação alimento-corpo, estômago, e ele se volta para a soberania de Deus, e Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Então, fica preocupado com isso não. Agora, o corpo não é para a imoralidade. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. E nós precisamos ter essa consciência e nós precisamos ter essa convicção. Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, Ele também vai nos ressuscitar. E esse Deus que vai nos ressuscitar é o mesmo Deus que habita o nosso corpo, o nosso coração, a nossa vida. Então Paulo continua discutindo e ele diz assim: o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo. Capítulo 6, versículo 15 da primeira carta aos Coríntios. A pergunta é: será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Resposta categórica: de modo nenhum. Ou não sabemos que o homem que se une a uma prostituta forma com ela um só corpo, porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só no Espírito com Ele. Então vem uma frase exclamativa e ele diz: fujam da imoralidade sexual. Algumas traduções: fujam da prostituição. Qualquer outro pecado que você cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Fomos comprados por um preço, fomos comprados por Cristo, fomos comprados por aquele que morreu na cruz no nosso lugar. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Será que nós temos essa consciência? Nessa discussão, ou esse debate do tema imoralidade, nossa relação com a imoralidade, com a prostituição, com a lascívia, com o adultério, com as coisas relacionadas à nossa sexualidade, precisam ter controle. Precisam ter o nosso controle. E o controle de uma mente, um coração, uma vida disposta no trono de Deus, disposta no altar de Deus, pronta para servir a Deus, consagrada ao Senhor nosso Deus. E nós temos que ter essa consciência, para que nós tenhamos a convicção de que a nossa vida tem que ser santa, assim como nosso Deus é santo. Para começar esse debate, essa discussão desse problema da imoralidade sexual, Paulo começa com um versículo semelhante ao capítulo 10, versículo 23, no versículo 12, quando ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas
eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então pensemos como em relação aos alimentos, pensemos também em relação à nossa vida e o nosso autocontrole, ao fruto do Espírito chamado domínio próprio, moderação. O que é lícito e conveniente é aquilo que não vai nos dominar. Porque também, se a qualquer coisa me dominar, é idolatria. Tenhamos essa consciência, tenhamos essa convicção. É isso.